Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Vocês que assistem e creem na Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E eu queria dar continuidade àquele texto do encontro de Melquisedeque com Abraão. Mas antes de falar sobre esse texto, eu queria que você soubesse uma coisa. Como a Bíblia, os fatos, a história bíblica nos ensina a viver uma vida com Deus, uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de tranquilidade. Como a palavra de Deus transforma a vida daqueles que a conhecem e praticam-na. E é o caso de Melquisedeque, desse encontro de Melquisedeque com Abraão. Antes de Melquisedeque falar com Abraão, o rei de Sodoma, chamado Bera, encontrou-se com Abraão, depois que Abraão venceu os seus inimigos e resgatou o seu sobrinho. E aí, esse rei de Sodoma chegou para Abraão e disse assim: olha, Abraão, você me dá as pessoas que você libertou, e os despojos, os tesouros, fica para você. Então, foi a proposta que o rei de Sodoma apresentou para Abraão. E Abraão, como um homem íntegro, reto, temente a Deus, de caráter, ele disse: não, de forma nenhuma. Eu não quero os depósitos, eu não quero os bens, para que você não venha dizer que eu fiquei rico às suas custas. Não houve negócio. Abraão pegou o sobrinho dele, o que era do seu sobrinho, e saiu fora. Só que, depois do rei Bera, o rei de Sodoma, se apresentou para Abraão, se apresentou também o rei Melquisedeque. E aí é que nós entramos nesse texto que nós lemos. Melquisedeque também era rei de Salém. Melquisedeque quer dizer rei da justiça. Melquisedeque quer dizer rei da justiça. Rei de Salém quer dizer rei da paz. Então nós vemos em Melquisedeque o rei da justiça e da paz. Quando há justiça, há paz. Quando não há justiça, não há paz. Justiça é pureza, é santidade, é integridade, é caráter. E injustiça é pecado, é abominação, é tudo que Deus mais odeia. Então, quando uma pessoa vive na justiça, ela vive na paz. Se ela está na justiça, ela tem a sua consciência limpa.
Se ela vive no erro, no pecado, a sua consciência estará sempre conturbado. Por quê? Por causa de ela não ter paz consigo. Não há paz quando a pessoa vive no pecado. Ora, o rei de Sodoma representava o diabo, a injustiça. Ele queria que Abraão lhe desse os homens, as pessoas que Abraão resgatou e libertou, que é o que o diabo quer, que é as almas das pessoas. O tesouro não interessa, porque ele sabe, o diabo sabe, que todos os tesouros desse mundo ficam aqui mesmo. Não tenho dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Mas as almas não. Quando o diabo toma a alma da pessoa, ele a carrega para o inferno e aquela alma estará sempre com ele por toda a eternidade. Então, o rei de Sodoma queria as almas, mas Abraão disse, não, eu não quero nada. As almas estão livres, essas estão livres, e os bens que elas tinham, não quero nem um centavo, para que ninguém venha dizer que eu fiquei rico às custas dessa negociação. Quer dizer, o rei de Bera, que é Sodoma, o rei de Sodoma, representa o mundo hoje, e representava o mundo naquele tempo. Representava o mundo do pecado, o mundo da injustiça. Mas, o que aconteceu? Depois que Abraão recusou as ofertas, não negociou com o rei Bera de Sodoma, veio o rei Melquisedeque, que é o rei da justiça, o rei da paz. Então, esse rei trouxe pão e vinho para Abraão. Por quê? Porque até aqui Abraão não tinha um sacerdote pelo qual ele iria fazer as suas ofertas, seus dízimos. O sacrifício ele fez, mas os dízimos não. Por quê? Porque não havia uma autoridade de Deus, uma autoridade divina que pudesse receber os dízimos. Então, quando o rei da justiça, o rei da paz, trouxe pão e vinho para Abraão, Abraão imediatamente reconheceu que aquele homem era sacerdote do Deus Altíssimo. E em nome do seu sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, em nome do sumo sacerdote, o sacerdote Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão. Então, Abraão reconheceu ali a autoridade divina. E porque reconheceu essa autoridade divina, então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, amiga e meu amigo, nós entendemos assim, com esse episódio que aconteceu há 5.000 anos atrás, ele influencia a vida das pessoas, influenciou a minha vida, deu uma direção para a minha vida. Eu podia aceitar, seguir o curso do mundo, o curso de Sodoma e Gomorra, ter aceitado as ofertas que o rei Bera, ou o rei de Sodoma, me haviam oferecido. Mas um dia, o Espírito Santo falou para mim assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquele momento, eu decidi virar as costas para tudo que o mundo me oferecia, para ir em busca de fazer a vontade do meu Deus, porque eu queria paz. Eu queria justiça, eu queria paz. Então, eu recebi o pão e o vinho de um sacerdote divino e também passei a seguir os caminhos da justiça e da paz. Minha amiga, meu amigo, essa opção, o mundo
esse mundo, as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, as promoções desse mundo estão sempre diante dos nossos olhos, como também o pão e o vinho que representam o Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, quer dizer, o Senhor Jesus, é que enviou o seu sacerdote, Melquisedeque, para levar para o seu servo Abraão o pão e o vinho que representavam o Filho de Deus. Então, você também tem essas escolhas, tem duas escolhas: ou o que o mundo oferece, ou o que Deus oferece. O que Deus oferece é para toda a eternidade. O que o mundo oferece tem prazo de validade. E nós sabemos disso, todos sabem disso. Cedo ou tarde a pessoa deixa tudo por aí. Ninguém traz nada desse mundo, ninguém leva nada desse mundo. Mas aquele que recebe o pão e o vinho, quer dizer, que tomam parte ou participam do que Jesus fez no Calvário, são coparticipantes do sacrifício do Senhor Jesus, estes que sacrificam suas vidas por causa da sua fé na justiça divina, da sua fé na paz que Deus promete e dá para aqueles que o amam, que o seguem, que obedecem à sua palavra. Então, amiga e amigo, você que está nos assistindo nesse momento, tem o direito de escolher o mundo ou o que Deus oferece. E essa escolha sempre é feita na cabeça, não é feita no coração. Quando ela é feita na cabeça, a pessoa pesa, pensa, se vale mesmo a pena abrir mão do mundo para seguir as pisadas do Senhor Jesus, que são pisadas de tribulações, dificuldades, problemas. Porém, a pessoa sempre vence, porque quem está no Senhor Jesus vence tudo. Vence as difamações, as perseguições, vence os problemas cotidianos, vence o mundo, vence o inferno, vence a si mesmo. Quando a pessoa pensa, raciocina e toma decisão de acordo com a palavra de Deus. Então você que escolhe a sua vida, o que você quer na sua vida? Você quer continuar buscando as coisas desse mundo? Você quer focar a sua vida na glória desse mundo, ou você quer focar a sua vida na glória do mundo vindouro, do reino de Deus, o reino dos céus? Você quem decide a sua vida, minha amiga e meu amigo. Mas nós temos mostrado aqui, aqueles que optam pelo reino de Deus, aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, estes têm acesso a tudo que o reino de Deus tem. Foi o que Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quem toma posse do reino de Deus e vive na justiça, tem tudo o que Deus tem. É herdeiro de Deus, é filho de Abraão. Nós vamos ver um testemunho agora que veio de Moçambique. Olha, se contar, as pessoas não acreditam, mas acreditam quem quer. Acredita quem quer. Se você quiser acreditar, graças a Deus. Mas se você não quiser acreditar, o problema é seu. Nós colocamos os fatos aí. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Fica a seu inteiro critério, crer ou descrer daquilo que você vai ver agora. Vamos rodar, por favor. Quando eu cheguei na igreja, a nossa vida estava muito mal, muito difícil. Quando eu nasci, tive problemas que o meu pai não me aceitou como filho dele. Então, porque o meu pai não aceitou-me como filho dele,
deixou a minha mãe com cinco crianças para ela tomar conta. E por essa causa era muito difícil para ela, porque ela recebia o salário mínimo. Então sofremos muito ao crescer. Vivíamos numa casa que sempre que chovia a água entrava dentro à noite, a gente procurava um lugar melhor assim para podermos nos esconder da chuva. E muitas vezes eu ia à escola assim com fome, e quando voltava não tinha comida em casa. O que a gente tinha que fazer, às vezes eu ia lavar louça em casa dos nossos vizinhos, para eles poderem nos dar o que restava, sobrava dos pratos deles. Como eu crescia, eu decidi sair daqui do país. Fui na África do Sul, pensar que lá vou ter uma vida melhor, mas quando eu cheguei lá, a coisa piorou, porque nós já vivíamos num barraco muito pequeno, que só tinha uns pontes assim pequenino assim, e também sofria muito mais de fome lá. Casei-me lá na África do Sul, tive filhos. A minha filha sofria muito conosco lá. Teve tempo que nós não tínhamos comida em casa. Eu vi ela apanhar doces em frente de onde nós vivíamos, doces que outras crianças comeram e deitaram fora. Isso foi muito doloroso para mim, porque eu vi que a minha história agora está a continuar nos meus filhos. Me senti muito fracassado. Entrei na igreja quando tinha 10 anos de idade, assim. Então sempre o pastor falava que tem que fazer sacrifício. Sempre Deus falava e eu não aceitava. Eu não aceitava fazer sacrifício. Fazia do meu jeito. Dava aquilo que eu pensava que era bom, ou que eu sabia que não ia me custar tanto assim. Às vezes conseguia um trabalho qualquer e fazia, às vezes não conseguia. A vida parecia estar assim um pouco melhor, assim como ia crescendo, mas ainda era muito, muito, muito horrível. Eu tomei a decisão mesmo no dia que eu vi a minha filha apanhar doces, porque via a Bíblia e via a minha vida. A minha vida não coadunava com o que estava escrito onde? Na Bíblia. Tínhamos muitas promessas, via muitas pessoas subir no altar para dar testemunho, e ainda via a minha vida assim ser miserável. Por isso que eu decidi fazer. O que você fez? Primeira coisa, nós mandamos a nossa filha em casa da minha mãe, para ela não sofrer assim do que a gente ia fazer. Nós entramos onde a gente vivia, vendemos tudo que tinha ali dentro, tudo. Vendemos até a cama onde a gente dormia. Nós dormimos no chão. Tínhamos um carro assim velhinho. Quando chovia naquele carro ainda entrava a chuva. Então nós vendemos também aquele carro, vendemos alianças do casamento, tudo que nós tínhamos. Ficamos sem nada, de zero, para começar uma nova vida com Deus. Quem mandou você fazer isso? É o próprio Deus. A primeira coisa, povo de Deus, que eu recebi naquele dia que apresentei o sacrifício, foi uma coisa inexplicável, a paz que eu senti. Só aquele que sacrifica pode entender do jeito que eu me senti. Senti-me tão feliz, tão alegre, porque eu já sabia que fiz o que Deus tinha pedido. No dia seguinte, o meu negócio começou a crescer. 5 vezes mais que eu fazia daquilo que eu fazia antes, comecei a fazer a partir dali. Tudo começou a mudar, bispo. Compramos uma casa, era um apartamento do princípio. Compramos carros. O primeiro carro que nós compramos foi o Land Rover. Compramos o Discovery 4. Deus abençoou. Comprei o carro pela primeira vez novo. Tirei o plástico pessoalmente, que era o Ford Ranger. Comprei mais casas. E Deus nos abençoou com mais negócios. Eu tenho agora 5 estabelecimentos. O primeiro estabelecimento está na África do Sul, como a sede maior. Tenho aqui em Moçambique 4 estabelecimentos. Quando eu voltei aqui em Moçambique, Deus nos abençoou. Conseguimos abrir 4 estabelecimentos. O estabelecimento está em frente da praia, em frente do Hotel Southern Sun,
temos mais um ou outro ao lado da TV Miramar. Temos 5 apartamentos também e volta de 50 assim, funcionários. Mudou Tudo. Para ser sincero, bispo, eu tenho uma vida já estável, para ser sincero, mas eu ainda estou a continuar a sacrificar, porque eu já descobri que para poder ir onde Deus quer me mostrar, sair do Irã é o sacrifício. Você aprendeu. Aprendi isso, sim. E você vai sacrificar nessa fogueira santa. Já estou a me preparar. O que você vai sacrificar? Ok, eu vou dar 4 apartamentos agora. Já estou a preparar lá. Estava a construir lá. Esse aí é um condomínio que a gente estava a construir aqui em Maputo e construímos à vista. Então vou dar isso já. Estou a preparar para dar, mas ainda estou a pedir a Deus que abra a minha visão para que eu não venha errar aqui no altar e fazer muito mais. Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos para te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir para onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar. Mas no final eu sei, vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei, vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Abro mão de tudo que há em mim. Já não vivo, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo. A melhor forma de um aluno aprender um conteúdo é frequentando a escola e praticando tudo o que aprendeu com dedicação. O aluno precisa ter disciplina
chegar mais cedo e ter foco. Para obter crescimento na vida espiritual não é diferente. A Escola da Fé Inteligente, que acontece todas as quartas-feiras, é para aqueles que desejam aprender e aplicar o conhecimento da Palavra de Deus e mergulhar nos segredos e mistérios do sucesso da vida de Abraão. Olhar para Abraão como exemplo de vida é ter o caminho certo de como ter um relacionamento com Deus, ser próspero, um bom pai, um bom marido, ter qualidades e a postura do homem que foi chamado amigo de Deus. Se você também deseja ser bem-sucedido como Abraão, ser uma pessoa abençoada e feliz em todas as áreas de sua vida, participe toda quarta-feira da Escola da Fé Inteligente, às 10 horas, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma universal mais próxima de você. É isso mesmo. Às quartas-feiras, nós temos um estudo especial, um ensinamento especial, uma conscientização especial. Porque nós cremos em Deus. Você crê em Deus, não crê? Pois é, nós cremos em Deus. Se Ele existe, se a palavra dele é verdadeira, se cumpre como nós temos crido, então vale a pena a gente investir o nosso espírito, quer dizer, investir a nossa cabeça, nós colocarmos o nosso intelecto e apoiá-lo na palavra de Deus. Então, quando a pessoa vem na quarta-feira, a quarta-feira é o dia do ensinamento sobre o Espírito Santo. Porque se você tiver conhecimento e se colocar em prática o conhecimento que você receber da palavra de Deus, você vai ter o Espírito de Deus, o Espírito do conhecimento, para tomar atitudes, fazer a escolha certa, fazer a escolha do tipo que Abraão fez e tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Prometeu a Abraão e cumpriu e tem cumprido as suas promessas. Então, minha amiga e meu amigo, é claro, se você quiser conhecer um Deus mágico, não vai acontecer nada, porque Deus não faz mágica. Deus fala, instrui, orienta, inspira. E aquele que ouve a instrução dele e coloca em prática, esse torna-se merecedor das suas bênçãos, das suas respostas. É isso que nós fazemos às quartas-feiras. Você é o nosso convidado para participar nesta quarta-feira desse estudo, dessa escola da fé na Igreja Universal do Reino de Deus, no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde e também às 8 horas da noite. Mas eu queria que você atentasse para o testemunho do Felipe. O Felipe era um caso perdido também para a medicina. É um caso perdido para a medicina porque a medicina não tem solução para os problemas da alma. É verdade ou não é? A medicina tem solução para os problemas do corpo, não da alma. Então, veja só esse homem que sentiu na pele, digamos assim, a dor da depressão, o inferno da depressão. Olha só o que aconteceu com ele por conta da instrução da palavra de Deus. Interessante você ouvir e passar para outras pessoas também, que na Igreja Universal do Reino de Deus nós tratamos de problemas de depressão com muito sucesso, porque quem trabalha nesse ministério sabe que o Espírito Santo opera na vida dos que creem na sua palavra. Vamos rodar, por favor. E eu tive uma crise de pânico. A mistura do remédio com a droga causou um problema sério, né? E aí eu tive que ser internado numa clínica. Meu nome é Felipe Castro, tenho 32 anos, sou formado em administração de empresa e pós-graduado em gestão de seguros. A minha vida, a minha infância, ela foi bastante conturbada, né? Eu
Foi constatado em mim um problema psicológico, né, de bipolaridade, síndrome do pânico e depressão. E eu tive uma crise de pânico, né? Repentinamente, minha família não sabia como agir naquela situação, né? A primeira decisão foi me levar a um psiquiatra, né? Um psicólogo, um psiquiatra, né? Que logo me receitou remédios controlados, né? Ele constatou essa doença e eu me transformei em um dependente de remédios controlados, né? E o meu pai sempre se apoiou em religiões, né? Em filosofias, né? Então eu conheci através do meu pai o budismo, conheci o espiritismo, me aprofundei bastante no espiritismo, né? Conheci o budismo, o reiki, e essa mistura de religiões, né? Me faziam me perguntar quem é Deus, né? Porque realmente eu olhava para as religiões e não identificava Deus, né? Eram muitas filosofias, muitas assim histórias que confundiam realmente a cabeça, né? E eu usei muito a maconha na minha adolescência, com 16, 17 anos, e aquilo me desencadeou uma nova crise, né? E essa veio muito mais forte, porque eu tive como se fosse uma estafa mental, eu não conseguia lembrar de coisas, né? A mistura do remédio com a droga causou um problema sério, né? E aí eu tive que ser internado numa clínica. E ali eu me encontrei no fundo do poço ali mesmo, ali foi o fundo do poço, porque eu... Era eu comigo mesmo, assim, né? Eu tinha que resolver aquele problema, então eu buscava e não achava solução, né? A última crise que eu tive foi à noite, né? Eu tava indo dormir, aí eu fui no banheiro escovar o dente, né? De repente parece que veio um pensamento, assim, muito forte que me derrubou, assim, naquele momento. Parece que eu virei outra pessoa. Já não conseguia ir para a faculdade, trabalhar. Uma doença psicológica, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Eles falam, não, isso aí é frescura, né? Mas não era uma coisa séria, né? Que eu tinha pensamentos de morte também, de querer morrer, né? E eu tinha uma amiga que era muito amiga, confidente, e foi quando eu vi que ela estava diferente. Foi quando ela me fez o convite para ir a uma reunião na Igreja Universal. E a princípio minha reação foi negativa, eu não gostava da igreja, né? Tinha muito preconceito até pelas religiões que meu pai me ensinou. Eu resolvi aceitar o convite, né? Para conhecer a igreja, conhecer as reuniões. E quando eu passei pela porta da Universal, eu encontrei o Senhor Jesus, né? Tudo começou a mudar dentro de mim, né? E eu abri mão de muitas coisas mesmo. Eu tomei a decisão, eu vi que aquele caminho era o caminho que ia me salvar, que ia me curar, que ia me fazer uma outra pessoa, né? Cortei relações porque iam me fazer mal, né? Se eu continuasse. Deixei drogas, bebidas, deixei as religiões também, deixei tudo que eu praticava nas religiões, todos os materiais que eu tinha de religiões, de outras religiões, eu descartei, né? Deus me deu tudo dele, né? Foi o Espírito Santo, né? E só naquele momento que eu entreguei tudo mesmo, que eu coloquei tudo no altar, que Deus falou, toma, eu te dou o meu Espírito. E esse dia foi. Foi muito feliz. Foi maravilhoso, assim. Ali eu vi que eu virei uma outra pessoa, me transformei realmente numa outra pessoa e depois desse dia as pessoas começaram a ver a diferença em mim, né? Tudo começou a mudar e eu comecei a olhar de maneira diferente para aquela minha amiga que havia me feito o convite, né? Eu comecei a me apaixonar por ela e nós seguimos juntos, né? Em busca do nosso casamento, um conhecendo o outro, né? E foi quando chegou a primeira Fogueira Santa, né? A campanha de Israel que a gente iria participar. Então eu tomei a decisão de colocar esse valor no altar, representando a minha vida. E esse valor era o tudo que a gente tinha para
mobiliar uma casa, alugar, né, e iniciar nossa vida de casado, né? Então era realmente um verdadeiro sacrifício, né? Nós estávamos sacrificando o nosso casamento ali, né? Eu fiz isso só porque eu tinha certeza que Deus ia dar muito mais pra gente. A gente tinha certeza disso. A gente não queria viver daquela maneira, sabe? Morar de aluguel, ter uma vida limitada. Não, a gente queria uma vida de grandezas, uma vida que Deus prometeu. Depois que a gente sacrificou no altar, né, Deus deu direção para a gente buscar o apartamento que a gente queria, né? Mesmo sem condições, sem dinheiro, né? Sem condições de comprar o apartamento, a gente começou a buscar, começou a visitar. E a Carol se interessou por um apartamento, né? E nós fomos lá visitar, era uma grande oportunidade, a gente ungiu o apartamento, ungiu o prédio, falou, esse aqui vai ser nosso, né? Vai ser nosso. E aconteceu que exatamente 15 dias depois do nosso sacrifício, né, a minha família recebeu uma herança, né, e a gente conquistou o apartamento dos nossos sonhos. E foi quando eu comecei a realmente, nesse período, né, crescer no meu trabalho na empresa, né. Eu já vinha crescendo e iam surgindo oportunidades no meu trabalho. Eu comecei a ter promoções, fui ganhando mais, né, crescendo, né. A gente não olhou para o risco, a gente decidiu obedecer à voz de Deus. Deus falou, vai, né? Sai do seu trabalho, tanto você quanto ela, e abre a primeira loja, né? Fomos obedecendo, fomos reinvestindo, né? Abrindo outras lojas, abrimos a segunda loja, né? A terceira, e fomos, né? Atualmente nós estamos com 9 empresas, né? No ramo de alimentação. Deus, Ele nos ensinou, né, a atuar como empresários. A gente não sabia, né, não tinha a experiência, então foi tudo através do altar mesmo. O meu apartamento que eu tinha, que nós adquirimos no início, hoje eu tenho um muito maior, né, adquiri um apartamento muito maior dos nossos sonhos, num condomínio excelente, sabe, com estrutura. Hoje nós temos uma família abençoada, né, eu chego em casa hoje, eu tenho paz, sabe? Eu tenho uma boa convivência com a minha esposa, eu amo minha esposa, né? Meus filhos. Deus me deu essa oportunidade, né? E hoje nós temos em torno de 40 funcionários, né, nas empresas. Então, nós temos a oportunidade de abençoar 40 famílias, né? Coisa que eu nunca imaginaria que eu faria lá no início, né? O segredo de tudo realmente foi ter obedecido a Deus e deixado tudo para trás. Isso daí foi o maior segredo de tudo, é a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Foi ter largado tudo e resolvido obedecer a palavra de Deus. A fé é isso aí, você olhar, você crer, né? Que depois dessa decisão você vai colher com Deus, né? E é isso que Deus faz. Eu colhi, com certeza, colhi. Isso é religião? Eu pergunto a você. O resultado que aconteceu na vida desse rapaz é a prática de uma religião? Não, de forma nenhuma. Nenhuma religião no mundo, nenhuma, sem exceção, tem poder para transformar uma vida desgraçada numa nova vida, uma vida diferenciada da vida dos outros. Mas o que fez a diferença foi o que ele aprendeu. O Felipe aprendeu a usar a fé com inteligência. Porque as pessoas têm fé, todos os religiosos têm fé, só que têm fé nas suas religiões. As pessoas colocam a fé na religião que professam. Mas na Igreja Universal do Reino de Deus, não. Nós colocamos fé na palavra de Deus. Olha só a diferença. Nós colocamos fé nos pensamentos de Deus. É isso que faz a diferença conosco. E quando a pessoa, por exemplo, vem na quarta-feira, numa Igreja Universal do Reino de Deus, ela aprende a usar o seu potencial, a sua fé, na palavra de Deus, dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não falham. Olha, existem N faculdades, universidades no mundo inteiro, cada uma melhor do que a outra.
mas eu duvido que uma universidade ou uma faculdade seja capaz de transformar a vida de uma pessoa desgraçada em uma pessoa extremamente feliz, com família, com tudo a seu dispor. Duvido. Eu duvido. Quantos profissionais estão aí bem instruídos, pessoas que têm PhD disso, daquilo, mas são fracassados. Por quê? Porque aprenderam a técnica, aprenderam o que o mundo ensina, mas não aprenderam o poder da fé. A fé, minha amiga, meu amigo, é o poder de Deus dentro de nós. E quando você recebe o espírito desse poder, que é o Espírito Santo é o espírito da fé. Quando você recebe o espírito da fé e coloca em prática o que a palavra de Deus, a palavra dele ensina, então não tem mundo, não tem inferno, não tem nada nesse mundo que possa barrar o seu caminho. É questão de sorte? Questão de sorte, coisa nenhuma. Eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não dependo de sorte. Eu não dependo de sorte. Eu mando a minha sorte para os quintos do inferno. Eu dependo do quê? Daquilo que está escrito, prometido na palavra de Deus. Então, sobre isso, eu tomo decisões. E por isso, nós temos conquistado, nós temos vencido problemas, dificuldades, nós temos vencido tribulações, perseguições, difamações, nós temos vencido o mundo, nós temos vencido o inferno, nós temos vencido não porque somos autossuficientes, não, mas porque o Espírito de Deus, o Espírito da fé está dentro de nós. Se você receber o Espírito da fé, o Espírito Santo, você vai ser da mesma forma tão feliz quanto eu. Mas vai ser muito feliz quanto eu. Porque é isso que Deus quer. Deus quer fazer de você a própria bênção, como Ele fez com Abraão. Deus fez de mim a própria bênção. Deus quer fazer de você a própria bênção. Ele não quer que você fique mendigando bênção, pedindo aqui, ali e acolá, por favor, me ajude e tal. Não, Ele quer que você seja a própria bênção. Ele quer que você seja a própria cisterna, não. Eu digo fonte. Eu diria fonte, porque uma fonte jorra para sempre. Deus quer que você seja essa fonte, mas para você ser essa fonte, você tem que beber da água que Ele dá, que é a água do Espírito Santo. Vamos assistir mais testemunhos para você ver o que faz uma pessoa quando ela coloca sua cabeça, o seu intelecto, sua inteligência na palavra de Deus, quando ela combina os seus pensamentos, submete os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Olha só o que acontece na vida dela. Vamos assistir, por favor. Meu nome é João Henrique Figueiredo, sou de Jacareí, São Paulo. Eu conheci a Igreja Universal aos 14 anos. E de lá para cá, sempre estive na igreja, ia aos cultos quartas e domingos, fazia os propósitos, vivia as campanhas, mas nunca vivi realmente, intensamente a fé. E por não viver a fé intensamente, eu não tinha o Espírito Santo, porque eu vivia uma vida natural, não uma vida sobrenatural. Dentro da igreja eu tinha outras prioridades. A minha prioridade maior não era buscar a Deus acima de tudo. Não era buscar o Espírito Santo como se deve fazer. Então, eu ia com outras preocupações no trabalho, preocupações no relacionamento, preocupações de saúde. Eu tinha diversas outras preocupações que tiravam o meu foco daquilo que é o principal. Acho que o João em contato com Deus naquele momento era um João frio, porque eu repetia frases feitas, palavras bonitas, mas vazias. Então eu não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Era muita repetição. Saía da igreja e o sentimento ruim voltava, todas as emoções que eu sentia lá fora voltavam. Por quê? O meu coração não estava por completo no altar. Então eu dependia dos meus pais, eu não tinha uma vida extraordinária e nem uma vida ruim, tinha uma vida confortável, mas aquilo me atrapalhava porque eu não conseguia me desenvolver. Deus começou a abrir a minha visão
E ele me mostrou que eu poderia ir bem além daquilo que eu conseguia imaginar até então. Então Deus me pediu para deixar para trás toda a minha frieza, toda a minha religiosidade, toda a forma como eu tratava as pessoas, toda a forma como eu tratava o meu relacionamento com Deus. Então toda aquela preocupação que eu tinha, de que me tirava o foco dentro da igreja, eu deixei para trás. Porque Deus me pediu para deixar isso para trás e focar apenas nele. Porque Ele seria o responsável por transformar toda a minha vida. Logo depois veio o sacrifício da Fogueira Santa e eu já tinha um relacionamento íntimo com Deus, eu já dava ouvidos à palavra de Deus, então eu percebi que eu precisava me entregar por completo. E nessa Fogueira Santa, eu pedi que eu fosse batizado com o Espírito Santo, porque era algo que me faltava. E eu sabia que eu sendo batizado com o Espírito Santo, todo o resto me seria completado. Deus tinha me pedido para poder sacrificar tudo. Não apenas a parte financeira, mas sacrificar o meu espiritual, o meu físico. Então foi uma campanha onde eu jejuava, eu orava à noite, eu peguei todas as minhas economias, coloquei no envelope, eu coloquei literalmente meu sangue, a minha vida ali, porque eu sabia que não poderia ser apenas mais um sacrifício. Então foi um sacrifício completo, financeiro, espiritual, físico. E eu subi no altar convicto de que o que eu estava fazendo para Deus era o que Ele havia me pedido. Ali meu relacionamento já era diferente com Deus, até a forma de falar, a forma de buscar a Deus. Já não eram mais palavras vazias, não era uma oratória decorada. Ali eu já falava abertamente com Deus o que eu queria. Muito mais convicta, com muito mais garra, com muito mais fé, com muito mais fervor. E a busca nesse dia, eu me lembro até hoje, foi num domingo à noite, e eu me lembro até agora. Então assim, eu me lembro desse dia como se fosse hoje, porque a partir daquele dia eu vi que Deus estava comigo e que Ele iria mudar a minha vida. Então eu senti uma certeza tão grande que parecia que eu estava nos céus. Ali eu me senti um Abraão do século 21, porque eu sabia que para onde o Espírito Santo soprasse, eu iria. E foi assim na minha vida. Deus abriu o meu entendimento e me deu muito mais visão. E até então eu morava no seio familiar, próximo aos meus pais, próximo ao meu sogro, à minha sogra, e Deus, isso em Minas Gerais. E Deus me mostrou que Ele queria fazer de mim uma pessoa totalmente independente, mas que confiasse apenas nele e não na força do braço físico. E Deus me abriu uma oportunidade em São Paulo, e Ele me mostrou o caminho e Ele disse, vai para lá, vai para a terra onde eu te mostrar. Eu sabia que era a voz de Deus me dizendo. Eu abandonei toda a minha zona de conforto, onde eu já tinha uma vida muito boa, para poder começar tudo do zero. Mas isso na confiança de que Deus, aonde eu desse um passo, Ele iria com o segundo passo. Quando eu saí de Minas, todo mundo disse que eu era louco, porque iria para uma terra onde eu não conhecia ninguém, e começar tudo do zero, sendo que eu tinha uma vida confortável, ganhava bem. Só que eu falava para as pessoas, eu posso talvez não conhecer ninguém. No entanto, eu conheço Deus que conhece a todos e Ele irá me guiar nessa jornada. E quando eu cheguei a São Paulo, já logo na Fogueira Santa, eu levantei o meu altar, eu fiz o meu sacrifício. Deus tinha me dado a direção de que era para eu abrir minha escola de inglês, minha escola de idiomas. Então, eu sabia que por meio da minha carreira, porque era até então professor de inglês, eu poderia ser dono do meu próprio negócio, poderia ser dono da minha escola de idiomas. E em vez de ensinar apenas 5, 10 alunos, poderia ensinar centenas, milhares de alunos. E logo eu me lancei nessa Fogueira Santa e Deus já começou a abrir as portas e a minha escola decolou rapidamente. E Ele foi me mostrando como fazer isso com qualidade, porque tudo que vem de Deus é de extrema qualidade. E eu sabia que esse era o meu diferencial, trabalhar com qualidade. E Deus prosperou o meu empreendimento de tal forma que nós nos tornamos grandes naquele segmento. E para quem ganhava
poucos reais alguns anos atrás, hoje ter o privilégio de administrar uma empresa que fatura centenas de milhares, isso é algo grandioso. Adquirir imóveis, carro, moto, empresa, pude viajar o mundo inteiro, quase 30 países, aprender diversas línguas, tudo nessa caminhada da fé. Poder frequentar os melhores restaurantes, poder ir aonde eu quero, não possuo dívidas, ter uma vida maravilhosa conjugal com a minha esposa, ter uma vida saudável. Então hoje eu faço aquilo que eu quero, mas simplificando, de todos os bens, não tem nenhum bem que é maior do que o Espírito Santo. Esse é o maior bem que eu possuo, porque eu poderia perder tudo isso que eu tenho. Mas se eu tenho o Espírito Santo, eu recupero tudo novamente, porque é o Espírito Santo que nos guia e que me leva a conquistar tudo o que eu tenho. O meu maior segredo, eu poderia dizer, que é ter dado ouvidos à voz do deixar, que Deus falava comigo. Deixe para trás a sua religiosidade, deixe para trás essa vida velha, deixe para trás todo o seu ser, que eu vou te mostrar uma vida nova, vou te mostrar um novo caminho. E foi por meio do Espírito Santo que eu conquistei tudo e eu sou o que sou graças ao Espírito Santo. Meu nome é Claudinei Rodrigues, tenho 42 anos, sou advogado. O meu preconceito contra a Igreja Universal já foi injetado em mim pelo meu pai, né? Porque meu pai ele detestava qualquer tipo de evangélico. E se falasse em Igreja Universal, então, aí que a coisa se agravava mais ainda. Vendo também ali na mídia, né, os relatos, né, do que acontecia, do que supostamente a mídia inventava que acontecia dentro da igreja, não, que a igreja pede muito dinheiro, de que a igreja só quer saber dos bens materiais das pessoas, que a igreja não ajuda ninguém. Eu mesmo cheguei a falar que era a Igreja Universal do Reino do Ladrão, então o ladrão hoje estava preso, não tinha mais Igreja Universal, não tinha mais Reino de Deus, porque o ladrão estava preso, né? Mesmo eu sofrendo, porque aí eu passei a ter desejo de suicídio, né, porque eu perdi meu pai, eu comecei a ter brigas dentro de casa e eu comecei a ter pensamentos de suicídio, né, até que um dia eu peguei uma tesoura e tentei furar os pulsos, né, tentei com a ponta fina, ia furando o meu pulso depois de uma discussão em casa e acabei saindo de casa, né, porque para mim eu não tinha mais razão para viver. E eu recebi um convite. Na hora, eu dei risada. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho, a Igreja Universal só quer saber de dinheiro. A Igreja Universal só quer saber de dinheiro, eu não tenho dinheiro para dar. Né? Essa pessoa que me fez um convite, ela falou para mim, realmente, o que você tem para dar? O que você tem hoje para dar? Porque se você fala tão mal assim da Igreja Universal, por que você não vai para você ver primeiro, né? Por que você não experimenta primeiro? No fundo, eu não tinha nada. O que eu tinha? Eu tinha tentativa de suicídio, eu era viciado, alcoólatra, né? E só queria morrer. Eu não tinha mais nada, né? E comecei a frequentar. Mas eu comecei a ver uma diferença, porque eu passei a não querer beber mais, né? Eu não tinha um trabalho, eu passei a ter um trabalho. Eu consegui um trabalho, só que ainda com o pé atrás ainda, né? Ainda dava muito ouvidos ainda às reportagens que saía na mídia, que saía numa rede grande aí de telecomunicação, e eu falei, não, eu tenho que decidir, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, ou eu me entrego, porque até então eu tinha deixado de beber, eu tinha conseguido um trabalho, mas não tinha me voltado 100% para Deus, né? Como a igreja ensina, como os ensinamentos são colocados na igreja. E eu falei, não, eu tenho que tomar a decisão. Foi quando eu tomei a decisão, eu me batizei, passei a ser fiel naquilo que é ensinado na igreja, né? Conforme os pastores e bispos ensinam, e eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu me entreguei realmente, aí aquela velha vida ficou para trás, realmente, ficou ali, ficou para trás. Mudou o meu caráter, né? Hoje eu era uma pessoa briguenta, era uma
uma pessoa que não levava desaforo para casa. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Hoje eu sou formado, eu consegui me formar depois de muitos anos, né? Eu consegui concluir a faculdade. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Hoje eu não quero ser o exemplo negativo para minha filha como meu pai foi. Hoje eu quero ser o exemplo positivo. Eu quero que ela veja Deus agindo na minha vida para que ela possa também trilhar o mesmo caminho, tanto eu como minha esposa. Hoje nós temos a nossa casa, tenho meu apartamento, hoje eu tenho um escritório, hoje eu tenho meu carro e graças a Deus hoje eu tenho acima de tudo que eu conquistei hoje, tudo. Eu tenho o Espírito Santo, que é o mais importante para mim. Eu me senti lesado pelas informações que me foram passadas, porque se não houvessem essas informações distorcidas da igreja, com certeza eu teria alcançado há muito tempo a felicidade que hoje eu tenho, que a paz de espírito que hoje eu tenho. E realmente o Bispo Macedo, ele roubou a minha alma da tristeza, do vício, do suicídio, da depressão. Porque hoje eu entendo que era um quadro depressivo. Se não fosse o trabalho da Igreja Universal, eu não estaria aqui, né? E eu faço um convite a essa pessoa que se encontra nessa mesma situação, que ela deixe o preconceito de lado, né? Às vezes ela tem esse preconceito, não, porque a igreja quer sim, a igreja quer o seu problema e quer te mostrar a solução. E foi o que fez comigo e vai fazer com você também. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Meu Pai querido e amado, Tu és grande e por isso coisas grandes têm que acontecer no nosso meio. Tu és perfeito, por isso coisas perfeitas têm que acontecer no nosso meio. É claro que nós não merecemos nada disso, mas é a Tua palavra quem ensina, quem orienta, quem nos dá a direção. E quando as pessoas colocam em prática essa palavra, não pode acontecer por menos, tem que acontecer coisas grandes, magníficas, magnânimas, extraordinárias, perfeitas. Uma vida que se coloca, meu Pai, sobre a Tua palavra não pode ser imperfeita, não pode ser mesquinha, pequenina, tem que ser coisa grande. Então eu te peço, por essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, venha despertar a fé, para que elas venham ser a própria bênção. Eu peço que elas venham deixar-se levar pelo Teu Espírito, que elas venham buscar e investir suas vidas no Teu Espírito, meu Pai, para que o Teu Espírito faça delas coisas grandes, magníficas, maravilhosas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ajude essa criatura. Abra o entendimento dela para que ela venha absorver a Tua grandeza e glória neste mundo, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Sai da tua terra e vai, que eu te mostrarei a tua descendência. Abençoarei, vi em ti a fé que tanto procurei, de tua obediência
não me esquecerei. Minha amiga, meu amigo, quando Deus pede o nosso tudo, é porque Ele quer dar o tudo dele para nós. Então é assim, você dá o seu tudo e Ele dá o tudo dele para você. Você quer fazer esse negócio? Quer essa troca? Então venha uma Igreja Universal do Reino de Deus, porque nós assumimos essa fé em nome do Senhor Jesus. E o altar está lá aberto, pronto para receber a sua vida, para que do altar você receba o tudo de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá. O teu máximo não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei.